As informações do Cruzeiro. Ele segue nos Estados Unidos e tem convidado especial para falar no Rádio Esportes. É o Emerson Pansieri, quem nos atualiza tudo do Cruzeirão. E já tem reforço, mais um, se juntando ao time aí nos Estados Unidos. Emerson Pansieri, grande abraço, boa tarde. Chega mais, Pansi. Grande abraço para você também, Thiago Reis, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Bradenton, 18 graus neste momento. Hoje está bem nublado, né? Mas não tá aquele frio que vimos aqui em outras oportunidades, não. E você disse bem, né? Com reforço já na área. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair é time grande, tá nos maiores campeonatos do mundo e você pode participar também com a Betfair, hein? Para você jogar com responsabilidade. Lembrando que Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Estamos em um dos campos do IMG Academy, onde está acontecendo a atividade aberta para a imprensa. Estamos vendo essa parte do aquecimento. O Cruzeiro fazendo esse treino aqui, então, utilizando a estrutura do AMG Academy. E o Fabrício Bruno, que chegou ontem à noite aqui nos Estados Unidos, por volta de, vamos colocar, umas 11 horas da noite, né, aqui nos Estados Unidos, 1h da manhã no Brasil, já em campo. Ele entrou aqui no campo, jogador que vem reforçar o Cruzeiro, ele que assinou o contrato por 4 temporadas com o time celeste, 7 milhões de euros. Fabrício Bruno, então, sendo realidade. E ele entrou aqui no campo com o Alexandre Matos e já recebeu o primeiro abraço do técnico Fernando Diniz. Com certeza, desejando aí sucesso para o Fabrício Bruno, essa volta, nessa retomada do Cria da Toca, agora vivenciando o Cruzeiro novamente. O Cruzeiro pagou, como eu disse, 7 milhões de euros nesse esforço aí do Pedrinho, Pedro Lourenço, do Matos, fazendo esse pagamento à vista do jeito que o Flamengo queria. No primeiro momento, o Cruzeiro tentou parcelado. O Flamengo bateu o pé e acabou sendo, então, esse trabalho, né, feito pela diretoria do Cruzeiro de forma à vista, né? Já tá pago. Por isso que o jogador já tá com material de treino para fazer essa atividade com os companheiros aqui nos Estados Unidos. Mas você bem disse, Thiago, daqui a pouco eu vou rodar com a galera aí para você também chamar os nossos comentaristas, mas antes o Christian, que é novidade no Cruzeiro, para falar no Rádio Esportes em relação a esse momento dele, como é que ele tá vivenciando também, ambientando ao Cruzeiro, a esses primeiros dias de Cruzeiro aqui nos Estados Unidos, hein, Christian? Acho que vem de alguns anos nessa conversa, acho que feliz por concretizar agora. Acho que a parte da adaptação está sendo muito boa. Acho que todo mundo sabe o quão difícil é se adaptar, mas eu estou tentando se adaptar o mais rápido possível. E espero que a gente possa ser muito feliz aí ao longo desses anos. Ô Christian, fala pra gente. Joga em todas no meio campo, né? Se precisar jogar um pouquinho mais avançado, joga, mais centralizado, joga. Se tiver que fazer um primeiro volante, faz. Se tiver até que jogar de um lateral pela direita, faz também. Eu acho que essa, entre aspas, polivalência do atleta é importante no futebol de hoje, né? Você vê também assim? Acho que eu vejo assim, acho que um jogador que joga em várias posições, acho que tem se destacando aí ao longo dos anos. Acho que já fui decisivo não só como volante, mas também em outras posições. Acho que o professor decide isso, acho que qual posição eu for jogar, eu acho que eu vou dar o meu melhor dentro de campo para que a gente possa sair vitorioso. Legal, palavras então do Christian com a gente aqui no Rádio Esportes Itatiaia. Boa sorte para você, Christian. E essa pergunta que eu fiz para ele em relação a um sonho antigo, porque realmente, né, desde o Ronaldo tinha essa negociação, aí poderia ir pro Bahia City, não aconteceu, poderia ir pro Palmeiras, também não aconteceu. O Cruzeiro entrou firme na jogada e pagou 2.700.000 para contar com o Christian, jogador que agora é atleta do Cruzeiro e participando, Thiago. Fazendo atividade ali com os companheiros em campo. Esse treino ainda é físico, né? Aquele aquecimento. Mas o Christian é uma palavra importante para buscar a vaga também nesse meio campo do Cruzeiro, hein, Thiagão? Não tenha dúvida. É um jogador versátil, né? E é o tipo do jogador que todo treinador gosta. Ainda mais o Diniz, o Ale Oliveira, que usa, né, de toda a versatilidade, de várias funções para o mesmo jogador, muitas vezes até dentro de um só jogo, né, Ale? Ah, sem dúvida, né? E eu acho que ali nessa meiuca, talvez seja o setor mais disputado, né? Em que você tem mais alternativas equilibradas, né? Você tem muita gente ali de níveis parecidos, claro, cada um dentro da sua característica, né? Mas você tem uma disputa muito viva, né? E a gente vai começar a entender o que está pensando o Fernando Diniz
nesse primeiro compromisso, né, contra o São Paulo no dia 15, para entender quem tem mais moral com ele, quem que faz um estilo que ele mais gosta e tal, mas eu vou te falar que, em princípio, para mim é o setor que está mais disputado aí para você conseguir uma vaguinha, viu, Tiagão? Boa tarde, vice-presidente Pedro Júnior, senhor Alexandre Matos. A torcida está muito feliz pelas contratações, né? O Cruzeiro mudou de patamar, o Cruzeiro tem jogadores consagrados e campeões, e o Alexandre Matos e você, Pedro Júnior, estão juntos aí, são craques nessa questão. Agora, a torcida criou até uma hashtag, né, para que vocês voltem atrás na possibilidade de trazer o Valentim Gomes. Existe essa possibilidade ainda ou não? Não, hoje não. Hoje a gente está com o elenco nosso já está fechado. Nossa última contratação foi feita, que é o Fabrício Bruno. Então a gente não tem mais nem intenção nenhuma de contratar mais nenhum jogador nesse momento. Nosso grupo tá fechado e a gente está muito satisfeito com o que a gente tem aqui hoje. E a gente não vê a necessidade de mais uma contratação. Bom dia aqui, boa tarde, pessoal. Já que vocês confirmam, né, que o grupo está fechado nesse momento, já pensando na temporada, e que a gente vê muito o torcedor feliz de ver esses nomes, e a gente não vê só o torcedor feliz, mas a gente vê nomes como o Gabigol, como o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, já, por ele já estaria no Cruzeiro, né? Depois desenrolou com a situação dos valores, mas enfim. Como é que vocês sentem isso do projeto, dos jogadores que vocês estão trazendo, que trouxeram, acreditarem nesse projeto e no que vocês acreditam que com esse elenco o Cruzeiro vai brigar nessa temporada? A gente traz muito da credibilidade, né, nossa, do trabalho, né, tantos os profissionais que estão aqui, o Alexandre Matos, está aqui, Paulo Pelaipe, então a gente trouxe para o Cruzeiro uma credibilidade hoje, né, tanto no mercado como os atletas, então todos os atletas hoje têm intenção de vir para o Cruzeiro pela estabilidade, pela estrutura, pelo que a gente proporciona, pelo que a gente entrega para eles, todas as condições de infraestrutura, condições de pagamentos de salários em dia, de todas as premiações ser pagas em dia. Então isso atrai muito atletas. E a gente sempre teve esse perfil, né? O Alexandre está aqui para a gente trazer sempre perfil de atletas que querem estar aqui no Cruzeiro, atletas competitivos e, acima de tudo, atletas vencedores. Estão acostumados a ganhar títulos, estão acostumados com jogos grandes. E é esse nível, esse patamar que a gente está trazendo esse ano para o Cruzeiro. Jogadores de alto nível para a gente buscar cada vez mais títulos, mais conquistas, angariar mais jogadores mais qualificados no futuro. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa missão aqui hoje, gerindo o Cruzeiro. Alexandre, Pedro, feliz 2025 para vocês. Sucesso, que seja um ano de vitórias, conquistas. Muito se falou nesse argentino de 21 anos, Valentim Gomes, do Vélez. O que de fato aconteceu, até para essa desistência, né? Porque era um movimento que parece que poderia acontecer, de trazer esse jogador jovem ainda também. O que aconteceu? Chegou até a última fronteira realmente de proposta? O Vélez não assumiu a palavra, por exemplo, igual o Flamengo, que vocês conversaram, dialogaram e até anteciparam essa volta, essa chegada do Fabrício com o pagamento feito. O que aconteceu de fato para que esse atleta não chegasse? Obrigado. Alexandre, você pode explicar melhor aí sobre o Valentim? Olha só, para começar, temos que entender o planejamento do clube, né? O Cruzeiro estava atrás de um zagueiro, ponto. Óbvio que quando aparecem as oportunidades, como foi o próprio Jonathan, que hoje está aqui, naquele momento, o Jonathan foi uma oportunidade que está se transformando em realidade no dia a dia, já fez alguns bons jogos, e é um jogador que a gente acredita muito, assim como o João Marcelo, que também é jovem, e o Cruzeiro fez a aquisição dele há 4 meses atrás, do João Marcelo. Ainda temos o Bidjalba, que fizemos a aquisição agora. Então o Cruzeiro estava atrás de um zagueiro. Nas conversas que a gente foi tendo com algumas frentes, não só os dois, em questão o Fabrício Bruno e o do Vélez, alguns outros atletas, né? Alguns foram se afunilando, né? E a gente com muito critério realmente para trazer um profissional que chegasse e realmente tivesse uma imposição daquilo que a gente necessitava naquele momento, juntamente com os outros, e aí o dia a dia vai dizer quem vai jogar junto com o Diniz, certo?
No caso do Valentim, a gente chegou por algumas etapas em acordos já ditos como feitos, e as coisas foram caminhando, né, de sempre ter alguma coisa a mais, sempre ter um empecilho a mais, sempre ter um pedido a mais, seja financeiro, seja disso, até que no sábado a gente fez um acordo final, né, numa reunião, e ficou aguardando uma reunião de junta diretiva, e a gente, depois de idas e vindas de propostas, a gente colocou um prazo final nisso, porque tem que se encerrar isso, né? Paralelamente, a gente tentando avançar em outros jogadores, no caso até o Fabrício, porque a gente precisava ter uma definição final disso, né? E a gente acertou com o Fabrício. O Valentim, ele poderia vir como um bônus, né? Agora, o torcedor tem que entender também que aqui, se tem uma coisa que o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro sabe, é que precisa ter responsabilidade. A verdade é que o Cruzeiro hoje já ultrapassou os seus limites das próprias pernas para caminhar. A verdade é que o que está acontecendo é que Pedro Lourenço e a família que estão fazendo os aportes. O Cruzeiro não tem essa condição. Então a gente tem que entender os limites para a gente fazer a coisa com muita responsabilidade. O Cruzeiro chegou no seu limite, ultrapassou o seu limite, a realidade é essa, algumas vezes para tentar trazer o Valentim. Só que toda hora uma coisa a mais, até foi pedido, até vi algumas notícias que velho voltou atrás, tem nada disso, voltou atrás de nada. O que fez mais pedidos que a gente não consegue, e aí a gente não basta, né? Porque também não adianta. E a gente deixa isso para o futuro, a gente não sabe o futuro, o que a gente sabe é que a gente está absolutamente feliz com o que a gente tem aqui hoje. Com a chegada do Fabrício, nós estamos completos de elenco. Óbvio que clube de futebol grande como o Cruzeiro sempre está aberto às oportunidades. Acabei de citar, o Jonathan foi uma dessas, há 4, 5 meses atrás. Mas no momento que a gente fez foi de maneira organizada, no nosso limite, chegar e tentar para ter algo a mais, um bônus a mais, que não foi possível. E a gente respeita, segue a vida. Eu quero deixar claro para a torcida que não teve essa história aí, que voltou e não nada disso. Trazer novidades importantes sobre John Arias, que teve como grandes alvos no futebol brasileiro o Palmeiras e o Cruzeiro. O Cruzeiro insistiu demais na contratação do Arias a pedido do Fernando Diniz, que conseguiu convencer o Arias a se mudar para o Cruzeiro e por conta do dinheiro do Pedrinho BH. O Alexandre Matos passou semanas trabalhando em cima dessa contratação, mas a Raposa desistiu da operação. Mais recentemente, o Palmeiras entrou na parada imaginando que poderia fazer um acordo. E esse acordo passaria muito pela venda do Rony para o Fluminense em condições especiais. O Palmeiras sonhava em outros tempos em vender o Rony por 12 milhões de euros para recuperar os 6 milhões de euros que investiu em metade dos direitos econômicos. Com o Flu, ao longo dessa semana, o Palmeiras chegou a fazer um acordo para venda por 8 milhões de dólares, valor bastante abaixo daquilo que vinha pedindo. O negócio só não foi concretizado porque o Rony, na última hora, pediu R$1.300.000 por mês para virar jogador do Fluminense. No Palmeiras ele ganha cerca de R$1.050.000 mensais. Diante do não acerto, negociação com o Rony caiu e, por consequência, qualquer esperança alviverde em fechar com o Joe Arias também não avançou. Importante contar que o Arias tem um acordo com o presidente Mário Bittencourt para ser negociado com um clube europeu, mas o Galatasaray, que era o principal interessado, não apresentou oferta nessa janela de transferências. E até esse momento, estamos falando no dia 11 de janeiro, não existem propostas da Europa pelo jogador. A tendência é que ele fique pelo menos até a metade do ano para a disputa do Super Mundial de Clubes e seja negociado na sequência, mas dá para dizer que o Arias está perdendo bastante dinheiro. Em agosto do ano passado, o Mário Bittencourt ofereceu para ele um reajuste salarial, com a ideia também de aumento do tempo de contrato. O Arias estava tão irritado com o Mário Bittencourt por não ter sido vendido para o Galatasaray que recusou a oferta, ou seja, ele segue ganhando R$480.000 por mês em vez de R$1 milhão mensais sugeridos pelo presidente do Flu. O atual contrato se encerra em agosto de 2026.